Luísa, mas vamos lá, né? Eu falei, hoje ainda é sexta-feira, você entendeu, né? Porque tem muito chão pela frente ainda com as repercussões. E eu conto contigo, minha amiga, para a gente entender. É claro, esse passo a passo é importante, porque muita gente fica pensando, bom, então agora começa, né? Bolsonaro vai ser preso amanhã, vai para a cadeia, vai cumprir no regime fechado lá na Papuda. Isso tudo ainda depende desse prazo, da publicação do acórdão e dos recursos. Ok. E tem esse ponto que a gente ressaltou na arte sobre Mauro Cid. Você já traz a apuração de que o Procurador-Geral da República, Paulo Goné Branco, ele não concorda com a sentença aplicada ao tenente-coronel Mauro Cid, que é o delator dessa tentativa de golpe. Mas, pelo que você apurou, ainda que não concorde, não vai discordar. Quer dizer, não vai recorrer dos benefícios que foram concedidos a Mauro Cid, Luísa? É isso mesmo, Tainá. Boa tarde agora com calma para você, todos que estão conosco aqui no Bastidores, depois dessa longuíssima semana e cheia de informação. Tainá, é isso, né? A gente lembra que nas alegações finais desse processo, o Procurador-Geral da República fez uma série de críticas a Mauro Cid, né? Disse que os depoimentos do colaborador, embora tenham apontado ali alguns caminhos que se revelaram úteis para a investigação e apontaram para possibilidade de coleta de novas provas, os depoimentos haviam sido, de alguma maneira, vagos, por vezes genéricos, mas que isso não geraria nenhum prejuízo à investigação, senão para o próprio colaborador. Essa foi a avaliação do Procurador-Geral da República, Paulo Goné. E aí, até nessas alegações finais, ele fala que Mauro Cid teve um comportamento contraditório, marcado por omissões, resistência ao cumprimento integral das obrigações. Então, por isso, Paulo Goné entendia que a redução da pena deve ser fixada, deveria ser fixada no patamar mínimo. E o que a gente viu ontem na primeira turma do Supremo foi a concessão integral dos benefícios para Mauro Cid. Ou seja, a PGR queria benefícios no patamar mínimo e o STF concedeu os benefícios no patamar máximo. Houve aí um desalinhamento, vamos colocar assim, entre o que pedia o PGR em relação à delação de Mauro Cid e o que de fato foi decidido pela primeira turma da Corte. Apesar disso, pelo desenrolar do julgamento, pelas argumentações dos ministros, pelo que a gente pôde apurar com fontes próximas do Procurador-Geral Paulo Goné, não está no radar da PGR recorrer desse ponto da decisão que beneficia integralmente Mauro Cid, que ficou ali com uma pena mínima, né, que era realmente a que era prevista no acordo, de apenas 2 anos, né, de prisão e sem nenhum tipo de previsão de multa, por exemplo. Só não houve o perdão da pena porque os ministros já deram até, a gente vai falar mais para frente, mas deram até um recado sobre não caber perdão ou anistia, indulto, graça a crimes contra a democracia. Então o perdão ficou fora de questão, mas a pena ficou fixada no mínimo possível que era o previsto no acordo, que era o tempo ali de 2 anos de prisão, uma pena muito baixa e que a defesa de Cid comemorou bastante, porque afinal de contas ficou mantida a validade da delação premiada que ele fez e, mais que isso, essa delação se converteu no fim do processo em benefícios integrais para o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi sim condenado, mas devido a essa delação premiada teve aí uma série de benefícios e uma pena significativamente menor do que a que foi imposta para os demais. Então, apesar dessas discordâncias, né, de a PGR ter pedido que os benefícios a Cid fossem o mínimo possível, isso não aconteceu, não foi o que a turma entendeu, mas as fontes que são próximas do Procurador-Geral dizem que Goné entende que a posição da Corte já está muito consolidada e que a Corte, de fato, fez um exame detalhado dos pormenores, né, de tudo o que Cid disse, das provas que comprovaram o que Cid disse também ao longo desses depoimentos, rechaçaram a questão de Cid ter supostamente dado várias versões diferentes ao longo da delação. Ficou comprovado na avaliação da maioria dos ministros que Cid era chamado pela PF para esclarecer pontos da investigação que eram investigação feita pela PF em blocos de assuntos, né, e que cada vez que era necessário esclarecer algum ponto, Cid era convocado e deu ali todo o auxílio para as investigações. Então, apesar de não ser exatamente nos termos que pediu a PGR, a pena de Cid, a PGR não vai recorrer nesse momento. Então, isso é, obviamente, uma tranquilidade para a defesa do tenente-coronel.